Toda vez que eu paro para pensar sobre a minha sexualidade, eu percebo como desde pequena tinha indícios lá e cá que gostava de meninas. Mas o momento mais marcante foi quando, com 7 anos, sonhei que beijava a minha melhor amiga. Eu só me lembro de acordar em pânico, repetindo para mim mesma que eu não posso ser lésbica, eu não posso ser lésbica, eu não posso ser lésbica. Só 7 anos mais tarde, fui me aceitar e me assumir bissexual quando me encontrei afim dessa menina da minha turma. E não tinha mais como escapar. Desde então, entrei num processo de procurar saber de onde veio aquele pensamento, aquele escrúpulo, que me assombrou com medo e ainda me assombra de eu ser errada. Então, com o sujeito de estudo Mulheres Sáficas, esse curta foca no processo de se entender fora do padrão heteronormativo, enquanto se vive dentro dessa sociedade homofóbica. Através da ótica Foucaultiana sobre a sexualidade e o papel do poder disciplinar no controle do corpo como forma de manutenção de uma sociedade burguesa patriarcal, utilizamos os métodos dos relatos como a subversão dessa confissão da carne, que tem como objetivo ajustar os sujeitos aos moldes de valores e normas, ao tentar mostrar que não há nada de errado em duas mulheres se amando. A primeira garota que eu gostei de verdade foi por volta do sexto, sétimo ano. E eu lembro que eu achava ela incrível em todos os aspectos. Ela era bonita, ela era engraçada, fofa, inteligente. E aí não teve jeito, eu fiquei meio apaixonada por ela, queria me aproximar e tal. Só que teve um momento que eu me lembro até hoje. A minha amiga, ela reparou que tinha alguma coisa rolando, alguma coisa que não tava dentro do normal, sabe? E foi aí que ela me lançou a pergunta do milhão. Você gosta dela? E aí na hora eu fiquei chocada, assim, só uma coisa me veio na cabeça, que foi, claro que não. Pô, ela é só um crush de amizade. E eu realmente acreditei nisso por um bom tempo. Levou o quê? Pô, só uns 6 aninhos pra eu aceitar que eu era bissexual, só. Só uns 6 aninhos. Isso porque eu nem sequer era homofóbica, mas por diversos motivos, como meu pai ser escancaradamente preconceituoso, eu coloquei uma barreira na minha cabeça de que eu pelo menos, eu não podia ser, assim, de forma alguma. Então tiveram momentos, assim, que, enfim, eu quase cheguei a aceitar minha sexualidade, só que aí eu voltava atrás e chegava à conclusão que eu tava maluca. Assim, eu não gostar de garotas? Claro que não. Eu tinha 6 anos quando eu gostei de uma menina pela primeira vez. É a primeira coisa que eu penso quando me perguntam o momento que eu percebi que eu gostava de mulher. Pouco mais tarde eu vi na TV um casal de menina e eu rezei pra não querer aquilo um dia. Eu rezei, porque eu sabia que se eu quisesse talvez eu não fosse tratada tão bem. Me lembro disso como se fosse ontem e é péssimo pensar que eu já sabia disso sendo tão novinha. O meu processo de descoberta foi aquela narrativa muito comum entre nós da comunidade sáfica, que é eu me apaixonei por uma grande amiga minha. Foi meio uma chave que virou na minha cabeça e ao mesmo tempo que o mundo parou, de certa forma o mundo nunca fez tanto sentido, sabe? Eu sinto que quando eu aceitei isso como verdade, quando eu verbalizei, quando eu contei pra minha primeira amiga em relação a isso, eu percebi que, é claro, que faz todo sentido e que é algo que sempre foi meu e sempre vai ser meu. É bem aquele momento de, tipo, você percebe, você cai na realidade de uma situação, e nesse caso que eu gosto de mulheres, e eu olhava pra trás e eu via, tipo, cara, quando eu era criança eu sempre olhava pra meninas primeiro. Olhava pra meninos também, mas eu olhava pra mulheres, eu sempre olhei pra mulheres, sabe? Isso sempre esteve dentro de mim. Mas a gente vive numa sociedade tão homofóbica e, tipo, que implanta essa heterossexualidade compulsória, principalmente nas mulheres, de uma forma tão forte e tão opressora e ao mesmo tempo sutil que, cara, eu podia passar uma vida inteira sem saber. O meu processo de descoberta foi a partir de uma paixão. Eu tava há um tempo sem ter nenhuma relação ou sentimento afetivo por ninguém. E aí eu conheci essa mulher e com o tempo eu fui percebendo que minha atração por ela era diferente, sabe? No exato momento, eu confesso que eu me tentei mais no fato de estar apaixonada por alguém, já que era uma sensação meio nova pra mim. Então, de imediato, eu tava tentando lidar com o fato de estar apaixonada. E por último, que eu me toquei que era por uma mulher, sabe?
Antes disso, eu tinha passado uns anos namorando com um homem, então eu nunca vi, entre aspas, necessidade de me questionar sobre minha sexualidade. Eu nunca me vi me questionando sobre minha sexualidade. Foi só no primeiro ano que eu fui entender o que eu sentia em relação a meninas. Que foi quando eu tive a primeira garota que eu realmente gostei, que foi tipo uma das minhas amigas. Eu lembro de... A gente saiu uma vez, eu, ela e uma outra amiga nossa, e eu só lembro de voltar pra casa e estudar, e o nome dela aparecia na minha cabeça. E eu falava, vai embora, e voltava. E eu falava, vai embora, e voltava. E eu falava, vai embora, e voltava. E aí eu percebi que, cara, não vai embora. E passei o domingo inteiro tentando entender, assim, por quê. Se eu não tava me enganando, se eu não tava confundindo. E eu só lembro de chegar segunda na aula e agir completamente diferente com ela. Agir completamente mais nervosa, mais panicada. Era um medo dela descobrir e ficar com nojo e querer ir embora, ou só não gostar de mim de volta. Era um medo de todo mundo na sala perceber e todo mundo apontar o dedo pra mim, como se eu tivesse algum problema. Com 13 anos eu me apaixonei pela primeira vez por uma menina e foi bem difícil na época eu compreender aquele sentimento, porque eu não tinha no meu meio de amigas e de amigos pessoas que fossem assumidamente LGBT. Na verdade, a menina que eu me apaixonei era a única pessoa que eu conhecia que era assumida. Então, foi muito complicado para mim compreender que aquele sentimento não era só de amizade, não era só uma admiração com uma amiga como eu tinha com as outras. Eu era muito nova e para mim foi bem complicado. E aos 14 anos eu entrei para a igreja católica, comecei a frequentar, comecei a fazer crisma. E foi o momento que o meu conflito com tudo começou, porque eu tive contato na igreja com todos os dogmas e a noção de que ser uma pessoa homossexual era errado, que sentir aquela atração era errado. E eu passei boa parte da minha adolescência negando minha sexualidade. O processo em si, ele foi muito dolorido. Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. Foi a parte mais difícil da minha adolescência. Foi descobrir quem eu era e lidar com quem eu era. Já sendo uma pessoa que acreditava em muitas outras coisas. Porque não era algo que eu controlava. Eu podia controlar não ficar com uma menina, mas eu não podia controlar me sentir atraída por ela. Eu não conseguia controlar. E eu me sentia realmente um animal, sabe? Eu me via numa perspectiva animalística de como é que eu posso me permitir sentir. Eu me desumanizei, na verdade. E isso foi bem negativo em todos os sentidos. Assim que eu percebi o que estava acontecendo, houve um momento muito forte de negação. Eu lembro de falar mesmo em voz alta pra mim mesmo que eu não era isso, que eu não era lésbica, que eu não era. E eu acredito ser motivada pelos preconceitos que a sociedade propaga, né? Mas eu acho que era principalmente algo de mim. E eu sinto que eu tentava me punir por isso. Porque, eu não queria ser isso, porque eu acho que eu fui ensinada que não era uma coisa boa e etc. Então eu ficava repetindo na minha cabeça, eu não sou, eu não sou. E eu me sentia... Eu nunca me senti errada pelo que eu senti. Não no momento que eu senti as coisas, mas quando eu parava pra observar, quando eu parava pra perceber, estou gostando dessa menina, estou apaixonada por essa menina. Eu lembro de me sentir muito incomodada no começo e de ficar repetindo que eu não era verdade. Eu cresci na igreja, né? E nesse ambiente não tem espaço para se questionar nada relacionado a você. As coisas são porque são. Não se questiona desejo, sexualidade, nada. É tudo profano, tudo pecado, é tudo carne. Então eu ignorei muita parte de mim relacionada a isso. Pensar que passar 3 segundos com uma mulher que eu admirava me causava mais coisas que qualquer interação, seja ela... Qualquer tipo de interação com um homem não conseguia me causar, nunca foi algo que se questionasse, era algo que se ignorava. Mas alguma coisa tentava me convencer de que não. Eu acredito que
era toda essa homofobia internalizada, porque não tem como não ter homofobia internalizada crescendo onde eu cresci, num ambiente em que eu me vi inserida. E foi assim até eu ficar com uma mulher pela primeira vez. Foi eu beijar ela e entender que eu não gostava de homem. Eu entendi naquele momento o que um beijo pode fazer com você, porque até então eu não entendia. Até que eu beijei quem eu realmente me sinto atraída, mulheres, e mudou o curso da minha vida. Naquele momento eu entendi que eu era uma mulher lésbica e que eu gostava de mulheres e que eu amava mulheres. Então, foi muito complicado para mim, foram muitos anos de conflito e negação e, enfim, eu tentando me soterrar e me blindar contra mim mesma. Quando eu fiz 16 anos, eu terminei com esse menino e comecei a ficar com meninas de novo. E até os 18 eu ficava escondido, só minhas amigas sabiam, só algumas pessoas. Eu sempre tinha essa dificuldade de botar pra fora e me assumir dessa maneira. Com 18 anos eu namorei uma menina de novo, que eu tinha namorado essa menina quando eu tinha 13, mas era escondido. E eu tava na faculdade já, e então eu me assumi pra todo mundo. Meu namoro era assumido na internet, e eu não tinha mais nenhum medo de ser daquele jeito, mas ainda tinha as questões religiosas que me pegavam de alguma maneira e me faziam repensar aquilo. Então, de certa forma, eu me senti muito diminuída pela minha sexualidade em vários meios, especialmente no meio religioso. Eu tinha um receio de falar sobre isso e de assumir isso. Eu acho que esse foi todo o contexto para mim. Eu tive uma época, uns bons anos na adolescência, de não aceitar. Vinha desse lugar de negação, porque eu cresci num ambiente... Desde nova eu cresci em igrejas evangélicas, num ambiente extremamente religioso e dogmático da perspectiva cristã. Então eu vivi muita negação. E eu me senti errado na maior parte das vezes na minha adolescência por conta disso. Ao ponto de eu começar um relacionamento em uma determinada época com uma menina, ficar muitos meses com ela e terminar, porque nessas indas e vindas na igreja e indas e vindas da minha relação com essa garota, eu entrar em conflito, em estado de conflito, né? De me sentir um tanto quanto repugnante, porque eu me via como uma pecadora muito imunda. E aquilo me feria bastante, né? Foi bem difícil lidar com o sentimento de ser aquela pessoa da qual eu não queria ser. Eu sabia que eu era, e eu não queria ser, porque me disseram que o que eu era errado e era realmente triste para Deus. Eu fui muito reprimida dentro do ambiente religioso cristão, evangélico principalmente. E isso me diminuía muito ao ponto de eu chegar a um nível de realmente não gostar mais de mim. De me olhar não conseguir me olhar no espelho, na verdade, me olhar no espelho e me sentir muito mal. Ao ponto também que eu cheguei de parar de me olhar no espelho, né? Mas lidar com essa descoberta numa sociedade que condena a homossexualidade foi muito difícil. E eu me sentia muito excluída e muito errada. Muita parte do tempo eu ainda me sinto muito excluída. Porque a nossa sociedade centra muitas questões sociais em volta do homem. Então, quando você não pode participar dessa narrativa, você meio que tá de fora do que é considerado aceito e do que é considerado o certo. É um processo de se sentir separada da sociedade o tempo todo, principalmente quando você não é tipo bissexual, pansexual ou qualquer outro tipo de sexualidade, quando você gosta exclusivamente de mulheres. Eu acho que você se sente muito sozinha, muito sozinha, porque eu lembro de quando eu era pequena, quando eu descobri isso, eu sentia que eu era a única mulher no mundo assim, e eu achava que eu ia ficar sozinha pra sempre. Então, era muito difícil. Eu fui crescendo, eu fui tentando botar na minha cabeça que isso não era verdade, mas como eu cresci sem nenhuma representatividade e sem os meus pais me deixarem ter acesso a esse tipo de coisa, eu realmente acreditei muito fortemente de que eu
tava sozinha. Diversas vezes eu falei que não, eu tô me enganando. E eu realmente acreditei uma dessas vezes. Que eu tava me enganando, que aquilo não era real e que era só uma amizade muito forte, uma admiração muito grande. Mas não era. Eu gostava dela. Ela era bonita, ela tocava violão, ela falava das coisas do mundo de um jeito que eu nunca vi ninguém falar. Ela só era incrível em todos os aspectos e eu não tava pronta pra entender do jeito que eu gostava dela. Depois disso, foi tudo tão natural pra mim mesma que eu não acho que houve um momento em que eu me senti errada por aquilo. Não por mim. Porque como seria errado se eu só tava gostando de alguém? Eu era assustada. Eu fiquei anos e anos entre não ligar pro que as pessoas iriam pensar e pensar que seria deserdada pela minha família. A gente sabe muito bem o que acontece com as pessoas das notícias. Não tem como adivinhar se vai acontecer com a gente também ou não. A gente nunca sabe o que o mundo vai fazer com a gente quando ele é tão cruel com quem não segue um padrão. E eu ainda tô esperando o dia em que eu não vou ter medo de demonstrar afeto em público, porque, cara, é apavorante e ensurdecedor colocar a cara a tapa e dizer eu gosto de mulher mesmo. Queria muito que a gente não tivesse que resistir, lutar e tentar, porque todos que conhecem de perto sabem que o nosso amor é bonito demais pra ser escondido assim. Com o tempo, eu fui entendendo que a maior parte dessa sensação de não pertencimento estava muito mais ligada com a invisibilidade dos bissexuais. Com o tempo, eu fui entendendo que é um processo plural. Mais pra frente, eu acabei achando produções que conseguiam chegar perto, sabe, da minha história enquanto bissexual, enquanto não branca, enfim. E foi libertador, sabe, essas produções. E hoje em dia, minha sexualidade pra mim é exatamente do jeito que ela chegou pra mim, sabe? Hoje em dia, pra mim, ela é sinônimo de amor. É tão compensador me descobrir, me entender. Entender coisas que eu não entendia quando era mais nova. Entender o rosto corado toda vez que eu via uma determinada mulher. Entender o friozinho na barriga quando eu vi uma mulher que eu admirava. E é isso, sabe? Tudo isso vale a pena pra mim. E não vejo a hora de poder viver essa minha verdade de forma completa. Mas pra mim hoje é um tanto difícil. É um tanto perigoso até, eu diria. Mas eu me sinto extremamente feliz, eu me sinto honrada, eu me sinto a maior versão de mim mesma, hoje que eu me entendo, hoje que eu me aceito. Pra mim é lindo ser o que eu sou, pra mim é grandioso ser o que eu sou, é um ato revolucionário ser o que eu sou, mas antes de tudo, ser isso é ser eu mesma, sabe? Não me mudaria por nada. Porque eu sou assim, né, então... Eu passei a minha vida inteira tentando agradar as pessoas. Então, isso sempre, sabe, ser assim, bi e tal, é uma coisa que não agrada todo mundo. E não teria como agradar. Mas eu já tenho 18 anos, eu vou ficar agradando as pessoas pra quê? Pra não ser quem eu sou, pra não viver a minha verdade? É difícil viver ela. Não é fácil. Mas eu sei que tem pessoas que vão me entender. Então, acho que as coisas vão ficar bem. Eventualmente.